Oi, pessoal! Vamos iniciar aí a aula de hoje, dia 5 de outubro de 2020. Hoje eu trouxe para vocês uma atividade de português. A gente vai trabalhar mais um pouco de singular e plural. E em matemática, uma análise de gráficos, tá? Além disso, tem o currículo adaptado, né? Do pessoal que está fazendo aí o reforcinho. Tinha um caça-palavras. E também uma atividade de matemática, né? De antecessor e sucessor. Mas vamos iniciar, então, com a aula do nosso currículo regular de português, singular e plural, no nosso livro didático. Sim! Ai, desculpa. Página 150 e 151. Esse tempo seco da alergia. Vamos lá, então. Singular e plural. Leia esta tirinha. Você contou novamente? Sim, achei de novo 23 narizes. Acho que você contou Carl 2 vezes. Então, tem um rapaz com nariz grande aqui, né? Por que o Agar, guerreiro viking, diz ao seu ajudante que deve ter contado o Carl 2 vezes? Porque os personagens são contados por nariz e o Carl tem um nariz grande. Então, né, você deve ter contado 2 vezes. Os substantivos sublinhados nos balões referem-se a um ou a mais de um elemento. Então, aqui, narizes e vezes se refere aos 23 elementos, né, em relação ao nariz e aos 2 elementos, né, contando 2 vezes, tá? Escreva esses substantivos na forma que indica apenas um elemento. Narizes, qual o singular? Nariz. E vezes, vez. A vez, às vezes. O nariz, os narizes. Qual é a diferença da escrita das duas formas de cada palavra? A gente tem o acréscimo do ES, né? Nariz, narizes. Vez, vezes, tá? Se o viking não usasse o nariz como unidade para contar, quantos guerreiros seriam? Bom, o nariz não faz diferença, né? Se a gente for ver o agar ali, foi uma forma de dar humor na tirinha. Então, seria ainda 23 guerreiros, porque se a gente não conta, né, pelo nariz, né? A forma singular dos substantivos indica apenas um elemento, e a forma plural indica mais de um elemento. Para formar o plural dos substantivos, acrescentamos o S no final de palavras terminadas em vogal e ES no final de palavras terminadas em R, S ou Z. Exemplo, segredo, segredos. Cor, cores. País, países. Raiz, raízes, tá? Então, aí, no final de palavras que terminam em R, S ou Z, a gente coloca o ES no final. 2. Complete as colunas com as formas que faltam. Capuz, capuzes. Gás, gases. Caqui, caquis. Motor, motores. Urubu, urubus. Meia, meias. Chafariz, chafarizes, tá? Então, fica assim o quadrinho. Passe as frases para o plural. O juiz condenou o réu a 10 meses de prisão. Os juízes condenaram os réus a 10 meses de prisão. B. O professor escreveu o recado com giz colorido. Os professores escreveram os recados com gizes coloridos. A menina ficou feliz com o cachorrinho. As meninas ficaram felizes com os cachorrinhos. A cor do gato siamês pode variar do branco ao castanho. As cores dos gatos siameses podem variar do branco ao castanho, tá? Então, as atividades aí de singular e plural iam até aí, eram bem tranquilinhas, né? A gente tem mania de achar que para passar para o plural é só colocar o S na frente, quando na verdade existem aí palavrinhas que a gente precisa acrescentar mais uma letrinha, como no caso das terminadas em R, S, Z, né? A gente coloca ES na frente para ficar a palavra escrita no plural corretamente. Lembrando, singular é uma coisa só, plural, várias coisas, tá bom? Vamos então para a atividade de matemática, né, no nosso EMAI, página 50.
50. Vamos lá. EMAI, página 50 aqui. Vou aproximar mais. A turma de Mateus fez uma pesquisa na internet sobre algumas curiosidades relativas a animais. Uma das informações que mais chamou a atenção das crianças foi o quanto a expectativa de vida dos bichos. Observe o gráfico de colunas abaixo que apresenta essas informações e responda as questões, tá? Então, a gente tem um gráfico do tempo médio de vida dos animais. Os animaizinhos são zebra, leão, hipopótamo, avestruz e elefante, tá? E aqui os anos que eles podem viver em média aí, ó, de 10 a 70 anos, tá? O que significa tempo médio de vida? Quando a gente fala em média, a maioria vive por volta daquilo, tá? Então, o tempo, deixa eu escrever com letra maiúscula, né? O tempo que a maioria daquele tipo de animal chega a viver. Isso quer dizer que toda zebra vai viver por volta de 15 anos? Não, tem zebra que vive mais, tem zebra que vive menos, mas a maioria vive mais ou menos aquilo, então a gente chama de tempo médio de vida. O ser humano, qual é o tempo de média de vida do ser humano? Atualmente o brasileiro vive em torno de 76 anos, tá? Então o tempo médio de vida do brasileiro é de 76 anos, tá? Qual desses animais vivem em média mais de 30 anos? Então a gente tem a marcação do 30 aqui, ó. Se a gente passar uma reta vermelha aqui, ó, a gente vai ver que os que passam, né, são o hipopótamo, o elefante e o avestruz, tá? Só esses três aqui, tá bom? Que passa aí a média de vida aí de 30 anos. A zebra e o leão, menos de 30, tá? Então, quem vive em média mais de 30 anos? O hipopótamo, avestruz e elefante. Vou tirar esse U aqui. Hipopótamo, avestruz e elefante. Quantos animais vivem em média menos de 30 anos? A gente tem a zebra e o leão, né? Zebra e leão. Quantos anos vive em média um elefante? Se a gente for marcar aqui o tempo de vida do elefante, ele vive em média, aqui ó, bate nos 60 anos. Ó, vive bastante elefantinho, né? 60 anos, em média, 60 anos. Quantos anos, em média, o elefante vive a mais que o hipopótamo? Então, o elefante, ele vive por volta de 60. O hipopótamo, por volta de 40, tá? Vou até riscar aqui para vocês verem, ó. Tá vendo que do hipopótamo bate nos 40 ali? Para a gente saber a diferença, lembra que eu falo para vocês que toda vez que a gente quer calcular a diferença, a gente faz uma continha de menos. 60 menos 40, tá? Se a gente tirar 40 de 60, 0 tira 0, 0. 6 tira 4, 2, tá? Então, a diferença é aí de 20 anos, tá bom? O elefante vive, em média, tá? Não é todo elefante, mas a maioria, 20 anos a mais que o hipopótamo. Tá? Por quê? O hipopótamo vive por volta de 40, tá? E o elefante por volta de 60. A gente fez o cálculo da diferença por uma continha de menos e deu 20 anos. Então, 20 anos aí, tá bom? Muito bem, pessoal. As atividades do nosso currículo regular eram essas, tá? Era para vocês terem aula de informática hoje, mas vocês não estão tendo, né? Aula de informática, tá? Então, vocês têm aí um tempinho mais livre hoje, da terceira aula, tá? E a gente tinha aí as atividades de reforço. Então, vamos aí fazer as atividades do nosso currículo adaptado. Então, pessoal, aqui era para a gente fazer o caça-palavras, achar essas palavrinhas, ó. Macaco, aonde está o macaco? Vamos achar aqui. Aqui, ó, macaco. Então, o macaco eu já achei. Vamos achar agora a raposa, raposa. Onde está a raposinha? Cadê? Raposa. Difícil essa raposa, hein? Rato. Ó, achei o rato aqui, já vou riscar, já achei. Vamos riscar o ratinho que a gente já achou, né? Que mais? Eu costumo falar para vocês riscarem, para vocês lembrar o que vocês já acharam, tá bom? A gente tem o tucano aqui, mas não tem tucano na imagem. Mas eu vou riscar, ó. Tem tucano aqui, gente, ó. Pode riscar se vocês acharam outras palavrinhas, viu?
tucano. Pato, sapo. Vamos ver o que a gente... Ah, o sapo aqui. Achei o sapo. Vamos riscar o sapinho. Coelho. Achei o coelho, gente. Aqui o coelhinho. Vamos riscar o coelho. Falta o pato e a raposa, que eu não consegui achar essa raposa, gente. Vamos lá. Raposa aqui. Raposa. Tá aqui a danada. Chama a raposa. Raposa sempre fugiona, né? E agora falta o patinho. Onde tá o pato? Vou letra P aqui, mas não tem pato aqui. Gente, eu não tô achando o pato. Aqui, pato. Achamos todas. E ainda a gente achou um bichinho que nem tava desenhado, que foi o tucano. Eu não sei porque que tem o tucano aqui, mas deixa arriscadinho o tucano aí. Se você achou outra palavrinha que faz sentido aí no seu impresso, tá? Pode aí riscar também. Só uma coisa, né? Se vocês for riscar os bichinhos, não risca o bichinho inteiro, não. Risca só o nominho, né? Porque os bichinhos estão tão bonitos para pintar. Então, você risca só o nominho dos que vocês já acharam, né? Porque os bichinhos... Ai, olha que coelhinho lindo para vocês pintarem. Olha o sapinho, que gracinha. Né? Não risca o bichinho, não. Deixa o bichinho pintado bem bonitinho, bem lindo. Acho lindo esses desenhos para pintar. E aí, vocês colam no caderno bem bonito o caça-palavras feitinho, tá bom? Bom, vamos para a atividade de matemática agora, que caça-palavras é gostosinho, né? O que vem antes e o que vem depois, tá? É bom vocês saberem a nomenclatura disso na matemática. O que vem antes é chamado de antecessor. O que vem depois, sucessor, tá bom? Antes, antecessor. Depois, sucessor. Então, o que vem antes do 7? O número 6. O que vem depois do 7? O número 8. O que vem antes do 4? O número 3. O que vem depois do 4? O número 5. O que vem antes do 5? O 4. E depois, o 6. O que vem antes do 9? O 8. E depois do 9? O 10. O que vem antes do 6? O 5. E o que vem depois? O 7. O que vem antes do 2? O 1. E o que vem depois? O 3. O que vem antes do 8? O 7. E o que vem depois? O 9. O que vem antes do 1? O 0. Depois do 1, o 2. O que vem antes do 10? O 9. E depois do 10, 11. O que vem antes do 3? O 2. E o que vem depois? O 4. Então, fica assim o quadrinho aí de antecessor e sucessor, tá? Colhem bonitinho no caderno e deixem registradas as atividades de reforço de hoje. Essas foram, então, as atividades de hoje, tanto do nosso currículo regular quanto do adaptado. Qualquer dúvida, é só mandar para mim. Um beijo, tchau!